Texto dissertativo argumentativo. É a mesma coisa? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que é um texto dissertativo argumentativo, vou te mostrar que são coisas diferentes e principalmente, você vai entender que se não souber o que é cada um deles e a diferença entre eles, você poderá ter muito problema quando tiver que fazer uma redação. Olá, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens e que já teve participação em bancas de concurso. E começando logo de cara falando de concurso, vocês devem saber que sempre em concursos públicos eles te cobram um tipo textual chamado texto dissertativo argumentativo. O mesmo vale para escolas, vale para vestibulares e etc. Mas o que é, afinal de contas, o tal do texto dissertativo argumentativo? Muita gente pensa que dissertativo argumentativo é uma coisa só. Mas para pensar um pouquinho. Se fosse a mesma coisa, não precisaria colocar duas palavras, dissertativo, argumentativo. Bastaria colocar ou dissertativo ou argumentativo e já seria a mesma coisa. Portanto, pela própria palavra fica claro que são duas coisas diferentes. Então vamos começar a explicação pelo texto dissertativo. Texto dissertativo é aquele no qual você tem que explicar os pontos, você tem que enumerar, você tem que definir questões relacionadas ao tema. Quando o texto é dissertativo, ele exige que o aluno seja capaz de dizer pontos positivos, pontos negativos sobre o respectivo tema em questão. Ou seja, vamos dizer da seguinte forma, o texto dissertativo é um texto que diz para que você necessita apenas dissertar, apenas falar sobre uma coisa, não necessariamente se posicionar sobre ela, porque para se posicionar sobre ela, aí já estaríamos falando do texto argumentativo. Como o próprio nome diz, o texto argumentativo ele necessita, ele precisa que você traga argumentos para o texto, ou seja, que você traga opiniões, pontos de vista e defenda uma ideia dentro desse texto. E antes de eu te falar o risco que você corre em não saber a diferença entre esses dois tipos de conteúdo rápido, eficiente, prático, que você só encontra aqui, já vale a inscrição no canal, não é mesmo? Fortalece aí. Qual que é o risco que você corre se você achar que esses dois textos são a mesma coisa? Ocorre que algumas provas, alguns concursos, etc., eles te pedem apenas um tipo de texto. No caso do Enem, que é o exame mais comum e é o exame que praticamente todo mundo vai fazer, eles necessitam que você faça as duas coisas, dissertativo e argumentativo. Ou seja, você tem que apresentar fatos sobre um tema, aí entraria a parte dissertativa, mas você também tem que argumentar, ou seja, não basta apresentar fatos, você também vai necessitar chegar a algum lugar, explicar e dar pontos de vista. Então, no Enem seria a junção dos dois. Mas algumas provas, como por exemplo alguns concursos, vão te pedir um texto apenas dissertativo. Nesse caso, você não poderá e não deverá focar o seu texto em resolver nenhum tipo de problema. Não deverá focar em argumentar, em convencer o leitor de um determinado ponto de vista. Porque se o texto for dissertativo, não será necessário de forma nenhuma que você convença ninguém de nada. Bastaria expor os pontos de vista. Portanto, quando for fazer uma prova, preste muita atenção se o texto é argumentativo, dissertativo ou se é as duas coisas. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E até a próxima.